Conectados na fé que nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. É sempre uma alegria estarmos juntos, porque esse canal é um canal de evangelização. Como você sabe, aqui no Conectados na Fé, você vai escutar a palavra de Deus. E hoje, sexta-feira, dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, tá bem? E assim, vamos pedir ao nosso Senhor que nos ajude a amar cada vez mais a sua igreja, a Igreja de Cristo. Vamos então ouvir, irmãos e irmãs, o Evangelho dessa sexta-feira, que é o Evangelho de São João, capítulo 2, versículo de 13 a 22. Aqui, por esse canal, você vai escutar em duas línguas, sempre em português e também em espanhol. E assim vamos crescendo na fé, vamos aumentando cada vez mais o nosso amor pela Igreja de Jesus Cristo. Vamos então àquilo que é mais importante. Eu quero te convidar agora para ouvir o Evangelho. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então escutamos o Evangelho. E aqui eu quero deixar uma pequena reflexão para que você possa pensar. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Jesus que nos dá o seu próprio corpo como alimento sagrado através da igreja. É por isso que é importante compreendermos uma coisa: a casa de Deus é a casa de cada um de nós. E você tem ido à igreja, você tem participado, você tem amado a igreja de Jesus Cristo? Você tem procurado vivenciar dentro da igreja a sua própria fé? Você tem procurado viver como o próprio Jesus Cristo disse agora para cada um de nós? Não deixar com que a casa de Deus se torne uma casa de comércio. Muitas vezes fazemos isso, muitas vezes fazemos a casa de Deus uma casa de comércio. E assim nós estamos errando. Por isso que o Evangelho de hoje, o nosso Senhor está bravo aqui. Percebemos que ele está agitado, está bravo. Por quê? Porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. E aqui então fica essa pequena reflexão para que você pense: você ama ou não ama a sua igreja? Você tem amado, zelado por ela, tem dedicado tempo, tem cuidado da sua igreja, da sua comunidade, da sua casa comum, que é a casa de irmãos? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fica aqui então essa reflexão. E eu quero que você, no finalzinho desse vídeo, se você chegou até aqui, diga assim para mim: Padre, eu estou cuidando da minha igreja, eu amo a minha igreja, a Igreja Católica. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.